Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. O tema da aula de hoje é Fronteiras e Territórios. Esse é um tema simples até, de baixa complexidade, mas ele é importante porque ele vai dar a abertura para entrarmos em temas mais complexos como a globalização. Então, vamos começar. Só que para começar a falar de fronteira e território, a gente já tem que fazer o quê? Um belo de um parênteses, tá? Por quê? Porque é importante a gente entender como se forma esse conceito de Estado, de nação, mais próximo da nossa realidade atual. E isso começa, essa formação dos Estados nacionais, eles têm início na Europa Ocidental, principalmente em países como Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Portugal e Espanha foram os pioneiros ali com a expulsão dos mouros, né? Mas depois a França e a Inglaterra logo vem atrás também nesse sentido. É um processo longo, que vai começar no século XII e vai se concretizar efetivamente no século XV. Tá? Esse século XII ao século XV é justamente a chamada Baixa Idade Média, o fim da Idade Média. Né? Então, quando nós estamos já caminhando para o seu encerramento, você começa a ter esses movimentos não coincidentes, não é uma coincidência, é uma questão factual. Uma coisa está ligada à outra. Né? A formação dos Estados Nacionais tem a ver com o fim justamente do feudalismo, né? E da Idade Média por consequência. Como preceitos da formação desses Estados Nacionais, nós temos o surgimento da burguesia, que é uma nova classe que vai ter dinheiro e vai movimentar a economia de um jeito, principalmente ativando o comércio, ativando as rotas marítimas. E toda essa ativação do comércio e o crescimento demográfico nas novas cidades, né, vai gerar a necessidade de um sistema político centralizado. Então aí vai se recriar as figuras dos reis, né, e se colocar sob o comando desses reis exércitos que possam controlar rotas, né, e também a questão financeira, quem vai financiar essa expansão comercial. Então, os reis passam a ser uma necessidade desse sistema político. Então, ao se criar uma figura centralizadora, também vai se criar um domínio para ele. E aí vai se criar as fronteiras territoriais muito próximas do que nós temos hoje. Lógico, algumas fronteiras mudaram após guerras, conflitos, etc., né? Mas é uma similaridade dessa lógica dos países como nós temos hoje em dia. E aí uma questão importantíssima para nós, que tem muito a ver com os temas que nós trataremos daqui para frente, é que a formação desses Estados nacionais vão consolidar um capitalismo. Lógico, não é um capitalismo como o de hoje, esse capitalismo ligado à globalização, que nós vamos conversar muito, essa questão do sistema financeiro, né, do capital que circula pelo mundo. Né? Não, mas um capitalismo mercantilista e baseado nessa expansão de áreas comerciais e mesmo de territórios inicialmente, né, que vai evoluir ao capitalismo que nós temos na atualidade. Muito bem, fechamos os parênteses. Então voltemos para coisas práticas. Fronteira. O que é uma fronteira? A fronteira é basicamente uma linha que delimita um território. Ele é um traçado, efetivamente, que você fala, aqui começa um país, aqui termina outro país, por exemplo. Tá? Essas fronteiras elas podem ser naturais ou artificiais. Quando a gente olha no mapa, então a gente pode ter uma fronteira natural. O que é essa fronteira natural? Um rio, uma cordilheira, né, uma cadeia de montanhas, um próprio oceano. Né? Então, esses elementos naturais servem como referência para você fazer linhas fixas que vão determinar uma fronteira. Então, como um exemplo de fronteira natural aí, eu coloquei o rio Quaraí, que é um rio que separa justamente o Rio Grande do Sul do Uruguai. Tá? Então, ele é uma fronteira internacional. É um rio, então fala, beleza, o que está do rio para cá é meu, o que está do rio para lá é seu. Mais ou menos, a gente vai ver que tem uma treta relacionada a isso daí mais para frente. E fronteira artificial? Fronteira artificial é um elemento que foi traçado pelo ser humano. Tá? Então, também na fronteira do Brasil com o Uruguai, nós temos uma cidade que se chama Chuí, né, que a gente fala que é o ponto mais ao sul do Brasil. Né? Do lado brasileiro, a fronteira se chama Chuí com I. E do lado uruguaio, de uma maneira muito criativa, a cidade se chama
Chuí com Y, né? O famoso Chuí e Chuí. E o que divide essas duas cidades? Uma avenida. Né? De um lado, de uma pista da avenida você está no Uruguai, na outra pista você está no Brasil. Você não tem um controle alfandegário para sair de um país e entrar no outro. Não, você vai andando de um país para o outro e atravessa essa avenida. Essa avenida, evidentemente, ela é uma fronteira artificial. Ela é uma construção humana que delimitou aquilo. Né? Eu posso ter mais construções? Posso ter uma rodovia, pode de repente ser o que delimita um território, né? Um muro. Né? Nós temos alguns países que são divididos por muros, então o muro pode ser a fronteira. Tá? Então, enfim, uma construção humana que você falou, ali é um território. Né? Ou então, não exatamente uma construção, tá? Uma construção física, mas pode ser uma construção técnica. Você pegar um mapa e simplesmente passar um traço e falar, ó, esse pedaço é um lugar, esse pedaço aqui, esse outro traço para lá é outro lugar. Se vocês pegarem o mapa dos Estados Unidos, é muito comum a gente ver estados que são retângulos, né? São retângulos perfeitos, tá? Aquilo, evidentemente, você não tem uma rodovia que contorna aquilo, você não tem uma cadeia de montanhas que é reto, não. Aquilo foi traçado, falou, ó, desse ponto a esse ponto é um estado, daquele ponto até aquele outro ponto é outro estado, tá? Então, isso também é considerado como uma fronteira artificial. Bom, as fronteiras ainda podem ser consideradas externas ou internas, tá? As externas são que delimitam países, né, fronteiras internacionais. E as internas, que delimitam estados, municípios, bairros, enfim, tá? Áreas menores, né, e fora de um contexto internacional. Então, fronteiras externas, países. Fronteiras internas, estados, por exemplo. Aqui no exemplo dos mapas a gente tem aí a América do Sul, com seus países, e aqui o Brasil, mais destacadamente o estado de São Paulo, que é uma fronteira interna. Bom, questões importantes sobre as fronteiras. Primeira, as fronteiras internacionais, as fronteiras externas, elas delimitam estados com E maiúsculo. E o que são os estados? São unidades territoriais com soberania política. Vou ler o que está no texto aí. Tendo instituições que regem a organização social e econômica. Então, são unidades administrativas que têm poderes, em geral, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Cada país tem a sua regra de funcionamento. Aqui no Brasil nós temos o chefe de cada poder executivo, tem as casas. Em outros países, às vezes você tem um poder que é muito mais importante que o outro. Países parlamentaristas, por exemplo, o poder legislativo tem uma função importantíssima. Então, assim, cada país vai ter o seu. Os países, em geral, têm forças armadas. Ah, Vinícius, mas tem país que não tem força armada? Tem. Em geral, os países têm a força armada nem tanto para pensar numa questão de conquista territorial, como era nos tempos antigos, mas uma questão de proteção territorial, e aí essa proteção territorial cuida, inclusive, de vigia e patrulha das fronteiras. E demais órgãos que são necessários para a gestão pública. Ah, então tá. Então é só isso? Mais ou menos. Porque, assim, historicamente, essas fronteiras que delimitam o país são formadas através da ideia de uma nação. O que é nação? A nação é um grupo de pessoas que tem uma característica em comum, mesma língua, mesma religião, uma religião predominante, uma mesma cultura, enfim, um elo que a conecte. Religião não entendo necessariamente catolicismo, evangélico, espírita, não. De repente o cristianismo, o islamismo, é fácil de se identificar dentro desse guarda-chuva maior. Então, a ideia de nação é essa questão, são grupos de pessoas que têm características em comum, características ancestrais, por vezes, tá? Em comum. Muito bem. Vinícius, sinto que você tem algo para falar para os alunos. Tenho, pessoal, e para falar isso eu preciso de um parênteses. Muito bem, pessoal, vamos abrir um outro parênteses para falar dessa questão de nação. Por quê? Porque é um tema que surge muito, inclusive, nos vestibulares que vocês vão fazer. Essa questão das nações dentro de estados, ou estados sem nação. Então, dentro dessa ideia de características que agrupam pessoas, nós temos um exemplo clássico aqui, que é a Espanha. A Espanha é um estado que não é formado por uma nação só, ela contém várias nações dentro do seu estado. Essa é uma característica interessantíssima da Espanha, inclusive. Nós temos aí no mapinha aí delimitado pelas cores, né? Dá para ver pelo quadro do lado quais seriam esses
essas nações aí. E lógico, tem as duas que são mais famosas, é o verde escuro, que é o País Basco, e também a Catalunha, a região da Catalunha, que é o verde claro. Né? São dois movimentos separatistas muito fortes na Espanha. Muito bem, aí você pode falar assim, Vinícius, e por que a Espanha não resolve esse problema e dá logo a independência para o País Basco e para a Catalunha? Ora, porque se você faz isso, as outras nacionalidades que estão abrigadas dentro do Estado vão falar, então também a gente quer. E aí a Espanha se fragmentar muito e perder muito, inclusive cidades importantíssimas. Da questão de não se deixar a Catalunha, por exemplo, se tornar independente, não é só uma questão de orgulho e de honra, é porque você perde a região de Barcelona, que é uma das a segunda região mais rica do país. Muito bem, então essa questão econômica também é um ponto forte nesse fato. Vejam só, a Catalunha, né, em si, ela também ocupa parte da França, assim como o País Basco. Né? Então aí o interesse é pior ainda, porque nós estamos falando só de um país interessado em manter ou não a sua região. E é interessante que essas nações dentro da Espanha, algumas delas falam o espanhol mesmo e outras têm o seu idioma. E podem, inclusive, depois de muita luta, praticar o seu idioma como algo corriqueiro e oficial. Então, se você for a Barcelona, você não vai ver no comércio escritos em espanhol necessariamente, você vai ver as pessoas escritos em catalão. As pessoas falando em catalão nas ruas. Você tem a região da Galícia, inclusive, que é uma região curiosa, que é essa parte amarela, logo em cima de Portugal, aí, que eles falam galego, que é um tipo de português, é uma derivação do português. Né? O idioma deles é bem curioso, você consegue conversar com eles naturalmente, assim, porque eles compreendem a gente muito bem. Então a Espanha tem essa coisa maluca, essa coisa dessas brigas, essas fragmentações nacionais internas que tornam, às vezes, a convivência, inclusive, violenta. Dessa violência toda, a gente tem, no caso do País Basco, aí, principalmente, o ETA, né, que era um grupo armado que promovia atos terroristas. Hoje em dia, eles se legalizaram e se tornaram um grupo político só. Mas, eventualmente, na Espanha, na Catalunha, desculpa, principalmente, nós temos alguns embates, às vezes, aí de ações, de manifestações que acabam em intervenções fortíssimas da polícia. Bom, e também nós temos as nações sem estados. É o caso dos curdos, por exemplo. É um clássico para cair em vestibular, hein? Os curdos, eles são a maior nação sem território do mundo, sem um território delimitado. Eles ocupam aí diversos países no Oriente Médio, Irã, Iraque, Síria, Turquia, Armênia, né? Então eles têm uma abrangência muito grande, com várias cidades ali, né? Meio que tem um governo informal do Kurdistão, eles têm até bandeira, tudo, e eles têm o seu idioma, eles têm a sua questão histórico-cultural, e por curiosidade nunca foi um povo que teve um Estado independente, mas conseguiu manter ao longo do tempo essa característica cultural que os une. E tem demandas, sim, para se tornar independente. Também é uma coisa considerável. Vejam que eles ocupam um espaço considerável da Turquia, por exemplo, territorialmente falando. Então, eu acho que a Turquia não vai falar, não, beleza, vamos aí, mano, pode pegar esse pedaço aí para vocês. Não, não é assim. Muito bem. Fechamos o parênteses e voltamos aqui para questões importantes. Então, um outro elemento interessante sobre as fronteiras é a não rigidez das fronteiras. Lógico que, em geral, quando a gente vê um mapa, a gente fala, o Brasil é isso e pronto. Então, nesse espaço delimitado pelo Brasil, a moeda oficial é o real, aqui se fala português, e essas fronteiras não vão mudar. Não é bem assim, né? Porque, às vezes, existem litígios entre territórios. O Brasil não tem litígios graves internacionais, né? Litígio interno, nós já vamos conversar sobre ele. Mas não é só isso. As áreas fronteiriças, às vezes, tem duas cidades que são conectadas, como eu falei do Chuí, né? A gente tem várias cidades assim ao longo do território brasileiro. Nesse local onde você tem essas duas cidades juntas, e talvez Foz do Iguaçu e Ciudad del Este seja um caso emblemático no Brasil, você tem uma mistura de elementos socioculturais aí. As pessoas até se entendem como brasileiros ou como paraguaios, enfim, né? Territorialmente sim, mas se fala português e espanhol, e no caso do Ciudad del Este se fala guarani também, circula-se várias moedas, circula real, circula o guarani, circula dólar, circula euro, então você tem uma salada ali, uma salada internacional, idiomas, que às vezes extrapola a questão da territorialidade e mistura esse conceito de
faz com que esse conceito de fronteira seja mais fluido, né, digamos assim. Então essa mistura cultural e monetária, né, diminui a questão da rigidez das fronteiras. E aí, como eu falei, os litígios, né, a gente tem diversas áreas por questões históricas ou por conflitos recentes que são disputadas por dois países ou mais. Então essas antigas disputas às vezes vêm de uma questão de colonização, né, natural ou forçada. A África, nós vamos falar bastante sobre a África depois. A África tem um problema muito sério em relação às suas fronteiras, que foram criadas artificialmente, colocaram diversos grupos étnicos que inclusive eram rivais dentro de um mesmo país. Por quê? Porque não se pensou nessa questão cultural na hora de dividir os países como colônias para os europeus. Então você tem esses problemas. Vamos ver alguns exemplos, tá, de áreas em litígio. Eu peguei aqui o caso do Brasil. Nós temos um litígio que é mais prático, digamos, né? É que o Brasil meio que dá de ombro essa história. O Brasil e o Uruguai têm um litígio de uma ilha no Rio Quaraí, que é aquele que nós citamos lá, que é a divisa do Brasil e do Uruguai, chama Ilha Brasileira. O Brasil tem que essa ilha dele e o Uruguai demanda essa ilha para eles. O que acontece é que quando se assinou o tratado para a definição de fronteiras entre Brasil e Uruguai, se falou que todas as ilhas que estivessem no Rio Quaraí seriam brasileiras. Mas os uruguaios dizem que a ilha brasileira não está no Rio Quaraí. Tá? Então você tem um litígio internacional. O Brasil meio que dá de ombro para essa história. No caso do Brasil e da Bolívia, tem a questão do Acre. Não é bem um litígio, mas como o Acre foi meio que comprado à força dos bolivianos, às vezes surge essa história de que o Acre deveria fazer parte da Bolívia. Então, assim, não é uma questão que de fato existe uma demanda, uma contenda em um tribunal penal internacional, um tribunal de arbitragem internacional a respeito disso, tá? Mas, às vezes, surgem essas questões. E Bolívia e Chile aqui na América do Sul talvez seja a maior treta, e é importante citar, porque também é questão que às vezes cai em provas de vestibular, do Enem aí. O Chile tomou uma boa parte do território boliviano e principalmente, o Chile tirou a saída que a Bolívia tinha para o mar. E a Bolívia, com isso, até hoje, eles têm uma demanda para recuperar a região, o nortezinho ali do Chile, a parte de ciminha, que fica a cidade de Antofagasta, que seria um porto importante para a Bolívia ali, né, poder ter uma saída para o oceano. Então você tem ali uma briga, assim, uma treta maior, né? Você tem outros problemas aí, Chile, Peru, né, Peru e Equador, você tem alguns outros problemas na América, mas essas daqui são mais marcantes. E aqui no Brasil, eu vou citar essa questão, por quê? Porque é algo que nós já estamos aí com 140 anos dessa disputa praticamente, né? E no ano passado foi solicitado ao Exército que fizesse uma auditoria nessa área disputada entre Ceará e Piauí, que é uma área de quase 3 mil quilômetros quadrados, é uma área grande. Você tem uma disputa a respeito de um decreto do governo brasileiro, né, a respeito de quem ficava com qual parte ali daquela região, e é um negócio que se arrasta, assim, essa contenda para saber de quem é e qual parte do território. São áreas que compreende reserva mineral, principalmente de ouro, é a área onde tem produção de energia, e é interessante que dependendo de como for o resultado desse litígio, você pode até ter municípios que serão separados, que o município vai ser cortado no meio pela divisa do estadual. Né? Então, de repente, um município vai ter que virar dois. Por que eu estou destacando isso daqui? Tem até um link aí de vocês, é uma reportagem sobre esse assunto, é uma reportagem mais abrangente, interessante, que mostra o mapa, eu acho que vale a pena entrar. E aí, assim, por que é legal trazer isso para vocês? Como é algo que remonta ao ano passado, de repente é um tema de atualidade que pode surgir por aí, em provas. Então, eu acho que é legal a gente ter isso em mente. Então, é uma disputa que existe dentro do território nacional. É uma disputa considerável, digamos, pelo tamanho do território que envolve economicamente para os dois estados. Muito bem, pessoal. Vamos pegar agora uma questão de prova aqui, uma questão adaptada aí que eu peguei na internet, para a gente poder analisar e fazer uma verificação de como que pode cair uma questão sobre fronteira, por exemplo, que apesar de parecer muito simples, pode ter alguns elementos mais complexos. Bom, o enunciado é: o conceito de nação, por levar em conta aspectos considerados subjetivos, como identidade e sensação de pertencimento, possui uma variedade de análises com enfoques e características distintas.
a respeito da concepção de nação, assinale a alternativa incorreta. Bom, vejam que normalmente quando a gente fala em fronteira, ela vai vir acompanhada da ideia de litígio entre países, ou no caso que eu citei, entre estados, ou então essa questão da nação. Dificilmente você vai encontrar uma prova perguntando qual a diferença de uma fronteira natural, né, uma fronteira artificial. Dificilmente você vai ter alguma questão muito simples, tá? Então você vai ter um elemento mais complexo que normalmente envolve essa questão de litígio ou nação. Vamos às alternativas. A. Nem sempre uma nação equivale a um estado ou a um país, ou até mesmo a um território, podendo haver então muitas nações sem território e sem uma soberania territorial constituída. Tá certo, né? É a questão igual a gente falou da Espanha. Dentro do território espanhol existem várias nações que se submetem a um governo central, mas mantêm sua identidade, como a nação basca, catalã, navarra, andaluza e galega. Fato também, já comentamos sobre isso. Um exemplo conhecido de nação sem território definido são os palestinos, que habitam historicamente o Oriente Médio sem um Estado independente e que foram deslocados com a formação de Israel. Pessoal, essa é uma questão importante. Quando os judeus começaram a ir em grande fluxo, né, para aquela região onde era uma Palestina, que você não tinha, era um protetorado britânico, você tinha uma certa tranquilidade na convivência ali entre árabes e judeus naquela região, mas de repente você teve um movimento muito grande dos judeus, principalmente por conta de toda a questão da Segunda Guerra Mundial, tal, né? A busca para a volta do seu estado, da sua terra prometida. Então, assim, os judeus conseguiram se estabelecer e foram jogando os palestinos cada vez mais para as bordas do território. E até hoje você tem o problema de uma colonização forçada dos territórios palestinos. Então, é muito comum os judeus fazerem um assentamento de casas, criar uma plantação, agricultura, desenvolver agricultura e falar dentro do território palestino e falar, não, agora isso é um território judeu. O desejo de Israel era acabar com essa questão de palestino. Falar, sai daqui, é tudo nosso, né? Não tem faixa de Gaza, não tem nada, é tudo nosso. Mas você tem uma questão internacional que media essa ideia. Então, assim, essa questão da Palestina é fato. Tem alguns países que são clássicos. Quando a gente falou dos curdos, os palestinos, são clássicos quando a gente pensa nessa questão de fronteiras e de nações sem territórios. D. As nações que não possuem território delimitado, como os curdos e os bascos, não almejam reconhecimento de territórios. Historicamente, foram construindo uma trajetória de identificação e pertencimento ao Estado que os acolheu. É errada, né? Essa seria a alternativa para se marcar, tá? É aquilo que a gente falou, né? E até curioso se você pensar assim, uma nação que é engolida por uma outra cultura e consegue se manter, às vezes, inclusive, em alguns momentos da história. O caso dos bascos, por exemplo, durante a ditadura do Franco na Espanha, eles foram proibidos de falar o seu idioma em público, de manter isso, e mesmo assim, décadas a fio, eles conseguiram manter a sua identidade cultural. Então eles mantêm essa união, essa ideia, esse desejo de ser um Estado. Interessante, a gente vê como se consegue manter essa questão cultural. E por último, o conceito de nação foi utilizado muitas vezes como estratégia ideológica de manipulação de uma população, na tentativa de construção do nacionalismo, de um sentimento de superioridade patriótica. Essa alternativa, ela até, isso às vezes pode ser uma dica, tá, pessoal? Ela foge da temática da questão. Né? Ela vai falar sobre nacionalismo, ela está certa. A questão do nacionalismo ligado ao patriotismo, do nosso país ser mais importante do que tudo, do que todos, tal. A gente vê esse discurso recorrente aí em diversas correntes de pensamento, tanto de direita quanto de esquerda, tá? Não é uma questão específica de um governante. O Trump nos Estados Unidos talvez seja um representante muito grande dessa questão do nacionalismo, de inclusive tomar decisões que às vezes prejudicam o comércio internacional do próprio país, justamente por esse discurso do nacionalismo. Né? Nós temos que impedir os chineses de invadir nossa economia, e às vezes está ferrando a economia do próprio país fazendo isso. Mas enfim, é um discurso retórico, principalmente, essa coisa de buscar um apoio. Tá? Então, tá certo o fato. Ele só está um pouco distante porque ele acaba fugindo da ideia de territorialidade. Né? Nossa, que palavra difícil. Muito bem, pessoal. Então nós já vamos encerrando a nossa aula e na próxima nós já vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão da globalização mais especificamente. Então, a questão do histórico, do conceito. Quando surgiu a globalização? Foi recentemente? É algo mais antigo? O que ela acarreta? Essas ideias, começamos a falar um pouquinho disso. E aí, puxando essa ideia da fronteira que nós já trabalhamos aqui
a gente poder fazer uma discussão, essa questão da não fronteira do capital transnacional, ou seja, da circulação de dinheiro entre países, né, do comércio internacional, que vem com a globalização muito forte, e a questão da existência das fronteiras do trabalho, da migração, desses movimentos migratórios, pessoas que buscam novas oportunidades em países envolvidos. E então, enfim, nós vamos conseguir trabalhar um pouco essa ideia de fronteira um pouco mais expandida, não só pensando num país, mas que elementos que também atuam junto a essa ideia de fronteiras internacionais. Tá certo, pessoal? Valeu e até a próxima!